Sabe aquela sensação de que o dinheiro escorre pelos dedos? De que não importa quanto você ganhe, nunca é suficiente? Eu vivi isso. E posso te garantir uma coisa: o problema nunca foi a quantidade de dinheiro que entrava. O problema era que eu não entendia como o dinheiro realmente funciona. Hoje, vou te contar algo que aprendi depois de construir um patrimônio que me dá liberdade total. Algo que vai mudar completamente a forma como você vê essa queda do dólar que todo mundo está comentando. E não, isso não é sobre virar especulador. É sobre entender um jogo que os ricos jogam há séculos, enquanto a maioria das pessoas fica assistindo de fora, reclamando da sorte dos outros. A verdade é esta: você está vivendo um dos momentos mais valiosos para construir riqueza de verdade. E a maioria das pessoas vai desperdiçar essa oportunidade, porque está olhando para o lugar errado. Deixa eu te explicar por quê. Quando eu tinha 30 e poucos anos, trabalhava feito condenado. Acordava cedo, voltava tarde, fim de semana era para recuperar o cansaço. E sabe qual era meu patrimônio? Praticamente zero. Eu ganhava bem, muito bem até. Mas no final do mês, olhava para a conta e pensava: para onde foi tudo isso? O que eu não entendia naquela época é que dinheiro não é sobre quanto entra, é sobre quanto fica. E mais importante ainda, é sobre o que esse dinheiro que fica faz enquanto você dorme. Quando o dólar começa a cair, a primeira reação da maioria é pânico ou indiferença. E daí? Eu não tenho dólar mesmo. Esse pensamento é exatamente o que separa quem constrói patrimônio de quem passa a vida inteira trabalhando. Vou te contar o que acontece quando o dólar cai. E presta atenção, porque isso aqui é fundamental. Primeiro, as empresas brasileiras que exportam começam a lucrar mais, muito mais. Por quê? Porque elas vendem em dólar e pagam despesas em real. Quando o dólar cai em relação ao real, significa que o nosso país está mais forte economicamente. Isso atrai investimento estrangeiro. E sabe quem ganha com isso? Quem possui pedaços dessas empresas? Ações. Mas tem outro lado que pouca gente percebe. Quando o dólar cai, muitos investidores estrangeiros trazem dinheiro para o Brasil. Eles compram ativos aqui, imóveis, empresas, títulos. Isso empurra os preços para cima. E novamente, quem ganha são as pessoas que já estão posicionadas nesses ativos. Você já parou para pensar por que os ricos ficam mais ricos em qualquer cenário? Dólar subindo, eles ganham. Dólar caindo, eles ganham também. Não é sorte, é posicionamento estratégico. Deixa eu te dar um exemplo prático. Um empresário que conheço há alguns anos, quando o dólar estava em disparada e todo mundo estava com medo, fez algo contraintuitivo. Ele pegou uma parte do capital dele e começou a comprar ações de empresas brasileiras sólidas que tinham caído muito. Por quê? Porque ele sabia que em algum momento, o real se fortaleceria novamente. E quando isso acontecesse, essas empresas estariam valendo muito mais. Resultado, quando o dólar começou a cair, o patrimônio dele dobrou em menos de 2 anos. Enquanto isso, as mesmas pessoas que reclamavam da sorte dele continuavam guardando dinheiro na poupança, vendo seu poder de compra derreter ano após ano. A diferença não estava no salário, estava na compreensão de como usar os ciclos econômicos a seu favor. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não precisa ser milionário para começar a jogar esse jogo. Você precisa entender as regras. E a primeira regra é esta: dinheiro parado é dinheiro que morre. Lentamente, silenciosamente. Mas morre. A inflação come seu dinheiro todos os dias. Quando você deixa dinheiro parado na conta corrente ou na poupança, está literalmente perdendo o poder de compra. É como ter um balde furado e ficar surpreso porque a água sumiu. Mas tem uma regra ainda mais importante: dinheiro bem investido se multiplica. E não estou falando de milagres ou esquemas rápidos. Estou falando de matemática pura. Juros compostos, valorização de ativos, dividendos reinvestidos. Quando o dólar cai, o que você deveria estar pensando não é: ah, que bom, viagens vão ficar mais baratas. Você deveria estar pensando:
Como posso usar esse momento para posicionar meu patrimônio de forma que, daqui a 10 anos, eu tenha liberdade financeira real? E liberdade financeira não é sobre ter um carro importado ou uma casa na praia. É sobre acordar de manhã e saber que você não precisa trabalhar para pagar as contas, que seu dinheiro trabalha por você, que você escolhe trabalhar porque quer, não porque precisa. Essa é a diferença entre ser rico e ser verdadeiramente livre. Mas para chegar lá, você precisa mudar completamente a forma como pensa sobre dinheiro. E essa mudança começa agora, entendendo que cada ciclo econômico é uma oportunidade. Dólar subindo? Oportunidade. Dólar caindo? Oportunidade ainda maior, se você souber onde olhar. A maioria das pessoas vive reagindo ao mercado. Compram quando está caro, porque todo mundo está comprando. Vendem quando está barato, porque estão com medo. E depois ficam se perguntando por que nunca conseguem sair do lugar. Os ricos fazem o oposto. Eles compram quando todo mundo está com medo e vendem quando todo mundo está eufórico. Simples assim. Não é sobre ter mais informação, é sobre ter disciplina emocional. E olha, eu sei o que você deve estar pensando, mas eu não entendo de mercado, de ações, de investimentos. Eu também não entendia. Ninguém nasce sabendo. Mas sabe qual foi a diferença? Eu decidi aprender. Não porque era divertido, mas porque eu estava cansado de trabalhar para o dinheiro. Eu queria que o dinheiro trabalhasse para mim. E quando comecei a estudar de verdade, percebi algo que mudou tudo. Não é complicado. É simples. O sistema financeiro quer que você ache complicado porque enquanto você acha complicado, você fica de fora. E quem fica de fora, continua pobre. A verdade é que você precisa entender meia dúzia de conceitos básicos e aplicar com consistência. Só isso. Não precisa ser gênio, precisa ser disciplinado. E a queda do dólar? É apenas mais um ciclo, mais uma oportunidade para quem está preparado, mais uma chance de construir algo real, algo que dure, algo que transforme sua vida e a vida das pessoas que você ama. Então a pergunta que você precisa se fazer agora não é: será que o dólar vai cair mais? A pergunta certa é: como eu vou usar esse momento para finalmente começar a construir o patrimônio que eu mereço ter? Porque veja bem, a construção de patrimônio não acontece nos momentos de euforia, ela acontece nos momentos de clareza. E clareza é exatamente o que você precisa ter agora. Deixa eu te contar sobre um erro que quase me custou tudo. Há muitos anos, quando finalmente comecei a ganhar dinheiro de verdade, eu pensei: agora sim, agora eu vou ficar rico. E sabe o que eu fiz? Gastei muito. Carro importado, apartamento maior do que eu precisava, roupas de marca, jantares caros. Afinal, eu estava ganhando bem. Eu merecia, certo? Errado, completamente errado. O que eu não entendia é que riqueza não é o que você mostra. Riqueza é o que você acumula. E mais importante, riqueza é o que trabalha por você enquanto você dorme. Aquele apartamento caro era apenas um lugar bonito para dormir. Aquele carro importado depreciava 20% no momento em que eu saía da concessionária. Eu estava transformando dinheiro em coisas que me deixavam mais pobre, não mais rico. Foi só quando tive uma conversa com alguém que já tinha construído patrimônio de verdade que meus olhos se abriram. Ele me disse algo que nunca esqueci. Pobre compra passivo, achando que é ativo. Rico compra ativo que parece passivo. Traduzindo, pobre compra carro importado para impressionar os outros. Rico compra ações de montadoras que pagam dividendos todo mês. Pobre compra apartamento na planta para morar e pagar prestação por 30 anos. Rico compra imóvel para alugar e fazer o inquilino pagar a prestação enquanto ele acumula patrimônio. Entende a diferença? Não é sobre o que você tem, é sobre o que você possui que gera retorno. E aqui entra a beleza da queda do dólar neste momento específico. Quando a moeda americana está caindo em relação ao real, significa que os ativos brasileiros estão relativamente mais atraentes. Empresas sólidas listadas na bolsa que pagam bons dividendos ficam mais acessíveis para quem está começando. Mas tem um detalhe crucial que você precisa entender. Não estou falando de especulação.
Não estou falando de ficar olhando gráfico todo dia, tentando adivinhar se a ação vai subir amanhã. Isso é cassino, e cassino não constrói patrimônio. Cassino destrói. Estou falando de comprar pedaços de empresas reais, que produzem valor real, que geram lucro real, e segurar por anos, décadas se for preciso, porque é assim que patrimônio é construído, não com apostas rápidas, mas com decisões sólidas e paciência estratégica. Você sabe qual é a maior vantagem que você tem sobre um trader profissional? Tempo. Você não precisa acertar o timing perfeito. Você só precisa começar e deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Deixa eu te dar números reais para você entender o poder disso. Se você pega R$ 1.000 e investe em uma carteira diversificada de boas empresas que historicamente rendem em média 12% ao ano e você adiciona mais R$ 1.000 todo mês, sabe quanto você tem em 20 anos? Mais de R$ 900 mil. R$ 1.000 por mês. 20 anos, quase R$ 1 milhão. E se você conseguir aumentar esse aporte para R$ 2.000 por mês? Você passa de R$ 1.800.000. E isso sem contar dividendos reinvestidos, que podem facilmente adicionar mais 300, 400 mil ao longo do caminho. Agora me diz, você conhece alguém que não consegue separar R$ 1.000 por mês? Eu aposto que você conhece muita gente que gasta isso em coisas que não agregam nada. Delivery, streaming que nem usa, compras por impulso, parcelamentos que viram bola de neve. O problema não é falta de dinheiro, o problema é prioridade. E prioridade vem de mentalidade. Quando o dólar está caindo, muita gente acha que é hora de gastar. Agora que a importação está mais barata, vou comprar aquele eletrônico. Enquanto isso, quem entende de patrimônio está pensando: agora é hora de comprar mais ativos brasileiros, porque eles estão valorizando em relação ao dólar. Vê a diferença? Um pensa em consumo imediato, outro pensa em construção de longo prazo. E olha, eu não estou dizendo que você nunca deve gastar dinheiro em coisas que te dão prazer. Claro que deve. A vida não é só sobre acumular, mas existe uma ordem. Primeiro você constrói a base. Primeiro você garante que seu futuro está protegido. Depois você gasta o excedente. A maioria faz o contrário. Gasta primeiro e, se sobrar, aí sim pensa em investir. E nunca sobra, porque gastos se expandem para preencher toda a renda disponível. É uma lei da natureza humana. Mas quando você inverte isso, quando você paga a si mesmo primeiro, quando você trata seu investimento mensal como uma conta obrigatória, algo mágico acontece. Você se adapta, você aprende a viver com o que sobra e descobre que não precisava de tanto assim. Eu lembro quando fiz isso pela primeira vez. Defini que 20% de tudo que eu ganhasse ia direto para investimentos antes de qualquer outra coisa. No começo, foi difícil. Tive que cortar coisas. Tive que dizer não para convites. Tive que repensar prioridades. Mas sabe o que aconteceu? Em 6 meses, eu nem sentia falta daquele dinheiro. Meu cérebro tinha se ajustado. E pela primeira vez na vida, eu olhava para meu patrimônio crescendo. Todo mês, sem falhar. E aquilo era viciante. Não no sentido ruim, mas no sentido de que eu tinha finalmente encontrado algo que me dava controle sobre o meu futuro. Porque é disso que se trata. Controle, liberdade, a sensação de que você não é refém das circunstâncias. De que você está construindo algo que ninguém pode tirar de você. E quando o mercado oscila, quando o dólar sobe ou desce, quando a economia passa por turbulências, você não entra em pânico, porque você sabe que está jogando um jogo diferente. Você não está tentando ficar rico amanhã. Você está construindo riqueza que vai durar gerações. Tem uma frase que um mentor me disse e que carrego até hoje. O mercado é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. E é exatamente isso. Os impacientes compram na alta porque estão com medo de perder o trem. Os impacientes vendem na baixa porque estão com medo de perder o que têm. E os pacientes? Os pacientes compram na baixa, seguram na alta e deixam o tempo fazer o trabalho. Então, quando você vê o dólar caindo, quando você vê os especialistas discutindo se vai cair mais ou se vai subir de novo,
Lembre-se, isso não importa para quem está construindo patrimônio de longo prazo. O que importa é consistência, o que importa é disciplina, o que importa é fazer o certo mês após mês, ano após ano, independentemente do barulho ao redor. Porque no final, a diferença entre quem constrói patrimônio e quem fica para trás não é sorte, não é timing perfeito, não é ter nascido na família certa. A diferença é mentalidade, e mentalidade se constrói com decisões diárias. Decisão de investir antes de gastar. Decisão de aprender antes de reclamar. Decisão de agir antes de esperar o momento perfeito. E o momento perfeito? Esse nunca chega. O momento certo é agora. Sempre foi. Sempre será. Agora vamos falar sobre o que realmente importa. Como você transforma essa teoria em ação prática? Porque conhecimento sem execução é só entretenimento. A primeira coisa que você precisa fazer é entender sua própria situação financeira. E quando digo entender, não estou falando de ter uma ideia vaga de quanto entra e quanto sai. Estou falando de saber exatamente para onde cada centavo está indo. Pega um mês da sua vida e anota tudo. Absolutamente tudo. Aquele café de R$3, aquele aplicativo de R$10 que você nem lembra que assinou, aquele delivery de sexta à noite. Tudo. No final do mês você vai ter um choque, porque a maioria das pessoas gasta pelo menos 30% a mais do que imagina. Eu fiz isso há anos atrás e descobri que estava gastando quase R$2.000 por mês em coisas que eu nem conseguia lembrar uma semana depois. Restaurantes caros que não eram melhores que os baratos, roupas que eu usava uma vez, gadgets que ficavam encostados. Era dinheiro jogado fora sistematicamente. Quando você vê isso no papel, a decisão de mudar fica fácil, porque você percebe que não é sacrifício, é troca inteligente. Você está trocando prazer temporário por liberdade permanente. Aí vem o segundo passo, criar sua reserva de emergência. Não dá para construir patrimônio de longo prazo se você não tem uma rede de segurança, porque a vida acontece, carro quebra, geladeira queima, surge uma oportunidade profissional que exige investimento. Se você não tem reserva, vai ter que vender seus investimentos no pior momento possível ou entrar em dívida. A regra é simples: 6 meses de despesas essenciais guardados em algo líquido e seguro. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária. Não precisa render muito. Precisa estar disponível quando você precisar. E aqui está o truque. Enquanto você constrói essa reserva, você está treinando seu cérebro para viver com menos. Você está criando o hábito de poupar. E esse hábito é mais valioso que qualquer quantia de dinheiro. Terceiro passo: elimine dívidas caras. Cartão de crédito rotativo, cheque especial, empréstimos com juros altos. Isso é veneno puro. Se você está pagando 8, 10, 15% de juros ao mês, nenhum investimento do mundo vai compensar. Você está trabalhando para o banco, não para você. Faz um plano, negocia, prioriza as dívidas mais caras primeiro e, enquanto está pagando, corta o cartão de crédito se for preciso. Radicalize, porque dívida cara é uma prisão e você não vai construir nada enquanto estiver preso. Agora, com reserva feita e dívidas sob controle, você finalmente pode começar a construir patrimônio de verdade. E é aqui que a queda do dólar se torna sua aliada. Empresas brasileiras de qualidade, que exportam commodities, que têm presença global, que pagam dividendos consistentes, ficam mais atraentes quando o real se fortalece. Porque os estrangeiros começam a comprar, a demanda aumenta e você que entrou cedo colhe os frutos. Mas cuidado, não estou falando de comprar qualquer ação porque está barata. Barato pode ser caro se a empresa não presta. Você quer qualidade, empresas com histórico sólido, com lucros consistentes, com gestão competente, com vantagem competitiva clara. Como saber quais são essas empresas? Estude, leia relatórios, entenda o negócio. Ou, se não tem tempo ou experiência, use fundos de índice, ETFs que replicam as maiores empresas do país. Você dilui risco, paga taxas baixas e participa do crescimento da economia como um todo. A beleza disso é que você não precisa acertar qual empresa vai ser a campeã.
Você só precisa acreditar que no longo prazo, boas empresas geram valor. E a história prova isso repetidamente. Mas tem um segredo que pouca gente aplica: dividendos reinvestidos. Quando uma empresa te paga dividendos, a maioria das pessoas gasta. Afinal, é dinheiro extra, certo? Errado, esse dinheiro não é extra. É o início da sua máquina de riqueza. Você pega esses dividendos e compra mais ações. Essas ações geram mais dividendos. Você reinveste de novo. E assim por diante, é uma bola de neve. No começo, imperceptível. Depois de alguns anos, imparável. Eu tenho posições que comprei há 15 anos que hoje pagam, só em dividendos, mais do que eu investi originalmente. O capital inicial já retornou várias vezes e eu ainda sou dono das ações. Isso é patrimônio real. Isso é liberdade financeira. E quando o dólar está em queda, empresas que se beneficiam disso tendem a aumentar dividendos. Mais lucro em real, mais distribuição para acionistas. Você entra num círculo virtuoso. Agora, diversificação. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Tenha ações, tenha renda fixa, tenha imóveis se fizer sentido, tenha fundos imobiliários. Cada classe de ativo se comporta diferente em diferentes cenários. O que protege você na queda pode limitar você na alta. O equilíbrio é a chave. E falando em imóveis, cuidado com a armadilha. Imóvel para morar não é investimento, é custo. Pode ser um custo que vale a pena pela qualidade de vida, mas não se iluda achando que está investindo. Imóvel só é investimento se gera renda. Se você aluga e o aluguel cobre custos e ainda sobra, aí sim. Com o dólar caindo, o mercado imobiliário brasileiro pode se aquecer porque investidores estrangeiros voltam. Mas você não compra imóvel por especulação, você compra pela matemática. Rendimento sobre investimento, valorização potencial, localização estratégica. A regra de ouro: se você não entende, não investe. Simples assim. Não importa se todo mundo está comprando criptomoedas, NFTs, startups da moda. Se você não entende como aquilo gera valor, fique longe. Porque a diferença entre investir e apostar é justamente essa: compreensão. E tem outra coisa: invista em você. Curso que aumenta sua renda, livro que expande sua mente, mentor que acelera sua jornada. O melhor ativo que você tem é sua capacidade de gerar renda. Quanto mais você vale no mercado, mais você consegue investir, mais rápido seu patrimônio cresce. Eu invisto pelo menos 10% do que ganho em educação e desenvolvimento. Sempre. Porque eu sei que cada habilidade nova, cada conexão valiosa, cada insight profundo se traduz em oportunidades que valem muito mais do que o investimento inicial. Então, quando você pensa em usar a queda do dólar para construir patrimônio, pense além de comprar ativos. Pense em se tornar a pessoa que merece e sabe administrar esse patrimônio. Porque dinheiro na mão de quem não está preparado desaparece rápido. Eu vi gente ganhar herança milionária e ficar pobre em 5 anos. Vi gente ganhar na loteria e terminar endividada, porque o problema não era falta de dinheiro, era falta de mentalidade. E mentalidade se constrói com hábitos, com disciplina, com decisões repetidas na mesma direção, dia após dia, até que viram automáticas. Então, deixa eu ser direto com você sobre o que realmente separa quem chega lá de quem fica sonhando a vida inteira. Não é inteligência. Conheço gente brilhante que morreu pobre. Não é sorte. Conheço gente que teve todas as oportunidades e desperdiçou. O que separa é execução consistente. É fazer o básico perfeitamente, repetidamente, sem desculpas. Todo mundo sabe que deveria gastar menos do que ganha. Todo mundo sabe que deveria investir. Todo mundo sabe que juros compostos funcionam. Mas quantos realmente fazem? 5%? Menos? A diferença não está em saber, está em agir. E agir significa começar hoje, não amanhã. Significa abrir aquela conta de investimentos que você adia há meses. Significa fazer aquela transferência automática que vai direto para seus investimentos
antes que você tenha chance de gastar. Significa dizer não para aquela compra impulsiva e sim para seu futuro. Vou te contar o que mudou tudo para mim. Foi o dia em que parei de esperar o momento perfeito. Parei de esperar ganhar mais para começar a investir. Parei de esperar entender tudo para dar o primeiro passo. Parei de esperar a economia se estabilizar para tomar decisão. Eu simplesmente comecei, com pouco, com medo, com dúvida, mas comecei. E sabe o que descobri? O primeiro passo é o mais difícil. Depois que você vê aquele primeiro depósito lá, aquele primeiro rendimento, aquela primeira ação pagando dividendo, algo muda dentro de você, você vira jogador, você está no jogo. E quem está no jogo aprende rápido. Quem fica de fora achando que precisa saber tudo antes de começar, nunca começa. Porque sempre tem mais uma coisa para aprender, sempre tem mais um risco para considerar, sempre tem mais uma desculpa para adiar. Com o dólar caindo agora, você tem uma janela, uma oportunidade específica. Empresas brasileiras sólidas estão atraentes, o mercado interno está crescendo, investimento estrangeiro está voltando. Isso não vai durar para sempre. Ciclos mudam, oportunidades passam, mas se você posicionar agora, se você começar a construir agora, daqui a 5 anos você vai olhar para trás e agradecer. Porque enquanto todo mundo estava reclamando da economia, você estava se posicionando. Enquanto todo mundo estava esperando o momento perfeito, você estava acumulando. E tem outra verdade brutal. O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 10 anos você vai ter 10 anos a mais. A pergunta é, você vai ter 10 anos a mais e um patrimônio sólido ou 10 anos a mais e as mesmas preocupações financeiras de hoje? Porque essa é a escolha que você está fazendo agora, neste momento. Não é uma escolha dramática. É uma escolha silenciosa. É decidir se você vai fazer aquela transferência de R$1.000 este mês ou se vai deixar para depois. É decidir se você vai estudar 30 minutos sobre investimentos hoje ou se vai rolar o feed por mais meia hora. Pequenas decisões, repetidas, que se compõem assim como os juros. E olha, eu sei que tem medo. Medo de errar, medo de perder dinheiro, medo de fazer besteira. Eu tive esse medo também. Todo mundo tem. Mas sabe qual é o erro maior? Não fazer nada. Porque aí você não tem nem a chance de aprender. Você só tem a certeza de que vai continuar no mesmo lugar. Prefiro errar tentando do que acertar em não fazer nada. Porque quando você erra investindo, você aprende, você ajusta, você melhora e na próxima você acerta. Mas quando você não faz nada, você não aprende nada, você só envelhece. Então meu conselho final para você é este. Comece pequeno, mas comece agora. Não espere ter R$10.000 para investir. Comece com 500, com 200, com 100. O valor não importa no começo, o hábito importa. Porque quando você cria o hábito de investir, quando você cria o hábito de priorizar seu futuro, o valor vai crescer naturalmente. Você vai encontrar formas de aumentar sua renda. Você vai cortar gastos desnecessários. Você vai otimizar. Mas você só faz isso quando está comprometido. E você só se compromete quando está no jogo. E sobre a queda do dólar especificamente, use isso como lembrete de que a economia é cíclica. Tudo sobe, tudo desce, tudo volta. O que não muda é a necessidade de ter ativos trabalhando para você. Moeda forte, moeda fraca, crise, bonança. Quem tem patrimônio bem construído atravessa tudo. Eu atravessei crises, atravessei recessões, atravessei momentos em que meus investimentos caíram 30%, 40%. E sabe o que eu fiz? Continuei investindo, porque eu sabia que estava comprando na promoção. E quando a recuperação veio, e ela sempre vem, eu estava posicionado. Enquanto isso, quem vendeu no desespero, quem sacou tudo com medo, ficou para trás. E quando quis voltar, os preços já tinham subido. Perderam na descida e perderam na subida, porque não tinham convicção, não tinham estratégia, não tinham mentalidade. Então, construa sua mentalidade. Leia, estude, absorva conhecimento. Mas principalmente, pratique, porque é na prática que o conhecimento vira sabedoria. É na prática que você desenvolve a disciplina emocional que vai te manter firme quando todo mundo ao seu redor está em pânico. E sabe qual vai ser o momento mais importante da sua jornada?
não vai ser quando você fizer seu primeiro milhão. Vai ser daqui a alguns meses, quando você olhar para sua conta de investimentos e ver aquele dinheiro crescendo, e você vai ter uma escolha: gastar ou reinvestir. Esse momento vai se repetir várias vezes. E cada vez que você escolher reinvestir, você está escolhendo liberdade. Cada vez que você resistir à tentação de gastar, você está construindo o alicerce da sua independência financeira. E daqui a 10, 15, 20 anos, quando você olhar para trás, vai perceber que não foi um grande golpe de sorte que te trouxe até ali. Foram 1000 pequenas decisões corretas. Foi a disciplina que você teve quando ninguém estava olhando. Foi a paciência que você praticou quando todo mundo ao redor buscava gratificação imediata. Essa é a verdade sobre construir patrimônio. Não é sexy, não é empolgante, não vai virar viral nas redes sociais. É silencioso, é consistente, é disciplinado, mas funciona, sempre funcionou, sempre vai funcionar. Sempre. Então a pergunta que eu deixo para você é simples. Você vai ser mais um que sabe o que fazer, mas não faz? Ou você vai ser um dos poucos que realmente age? Porque a queda do dólar não vai esperar você decidir. A economia não vai pausar enquanto você pensa. O tempo não vai parar enquanto você adia. Mas se você começar agora, se você der esse primeiro passo hoje, daqui a alguns anos você vai estar vivendo uma vida completamente diferente. Uma vida onde dinheiro não é fonte de estresse, mas de liberdade. Uma vida onde você trabalha porque quer, não porque precisa. Uma vida onde você constrói legado, não apenas sobrevive. Essa vida está disponível para você. Sempre esteve. A diferença entre quem chega lá e quem não chega é uma só: decisão seguida de ação. Então decida e depois haja. É tudo o que você precisa fazer.